Hoje eu tô aqui muito bem acompanhada com a minha pequena, não tão pequena assim, pilha de livros para poder te apresentar o universo maravilhoso da ficção cristã. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal, onde hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ficção cristã, sobre esse universo maravilhoso de livros que são de ficção, com muitas histórias maravilhosas, mas que carregam consigo vários princípios e valores cristãos e que trazem lições valiosas pra gente poder carregar pra nossa vida. Eu confesso a vocês que eu tava super empolgada pra gravar esse vídeo e trazer essas indicações pra vocês. Eu tenho várias indicações, várias mesmo, acho que no mínimo umas 15 indicações de livros pra trazer pra vocês. Eu não vou conseguir trazer todas aqui, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco e nós não queremos isso, né? Senão vocês vão falar assim, não aguento mais ver a cara dessa menina na tela. Mas eu vou gravar uma parte 2 depois desse vídeo, se vocês gostarem, obviamente, né? Então já, depois que terminar esse vídeo aqui, deixa o seu feedback aqui nos comentários pra eu saber se você gostou das indicações e se vocês querem mais dicas de ficção cristã aqui no canal, tá bom? Então depois que a gente já fechou esse acordo aí de que vocês vão me contar depois o que vocês acharam, eu quero apresentar a vocês esse universo maravilhoso da ficção cristã, de livros que carregam não só a mensagem legal de uma história ficcional com personagens e universos criados por autores, mas também lições e valores cristãos, transmitindo mensagens muito mais profundas que realmente revelam o que é a caminhada cristã, quais são os propósitos de Deus, como Deus age nas nossas vidas, enfim, várias lições valiosas. E o que seria de fato a ficção cristã? A ficção cristã ela pode ser tanto aqueles livros que se baseiam de fato em histórias da Bíblia, em histórias reais que aconteceram, né? Então pode se basear na história de Ruth, na história de Davi, na história de Moisés, como também podem ser histórias criadas completamente do zero, com personagens, com mundos e universos paralelos criados pelos autores, mas que transmitem ali princípios e valores cristãos, princípios e valores que estão ali na Bíblia, que doutrinam realmente, que nos regem no que diz respeito à caminhada cristã. Para falar a verdade, não existe uma definição certa do que é a ficção cristã, mas essas duas explicações que eu trouxe aqui para vocês são as mais próximas que eu consegui encontrar de definir os livros que eu já li e outras definições também que eu já vi por aí das outras autoras mesmo que escrevem ficção cristã, manifestando e explicando. E agora que você já sabe o que é ficção cristã, eu quero te apresentar algumas boas indicações, alguns livros que para mim são os melhores livros de ficção cristã que existem. Eu já li vários, eu não vou trazer todos os que eu já li aqui, porque tem alguns que eu tive alguma coisinha ou outra que eu não gostei tanto, e teve alguns que realmente conquistaram meu coração mais do que outros. E também, gente, como eu falei, tem muito livro, eu não vou conseguir falar de todos eles aqui, mas se vocês gostarem, coloca aqui pra eu fazer a parte 2, tá? E a primeira indicação, o primeiro livro que eu vou trazer aqui pra vocês é um que pra mim é considerado um dos pais da ficção cristã, uma das ficções cristãs mais antigas que existem, que não podia, né, não podia ser nada mais do que C.S. Lewis em As Crônicas de Nárnia, gente. Esse calhamaço aqui com 7 crônicas, com 7 histórias, é uma ficção cristã. Se você não sabia, bem-vindo à realidade em que Nárnia é um livro de ficção cristã, não apenas um livro normal, secular, que muita gente acreditou que era. E a máxima de Nárnia é você realmente compreender que a figura de Aslan representa Cristo. E você vê isso em vários momentos do livro, em várias crônicas, na verdade, né? Eu falo livro porque eu tenho essa edição, que é volume único, mas se você for olhar, né, as crônicas separadamente, você sempre vê a figura de Aslan representada e você sempre vai se remeter a Cristo em situações diversas em que ele passou. Na questão ali de quando o Edmundo ele é condenado, da questão do perdão dos pecados, dali no último livro, gente, que é a Última Batalha, você tem claramente a figura ali do anticristo. Então tem muitas coisas que são representativas, que são alegóricas, mas que nos remetem à Bíblia, a histórias bíblicas, às lições de Jesus, a tudo aquilo que Jesus passou aqui na Terra. Então é muito legal. E você vai realmente para um universo mágico paralelo e se envolve naquele mundo, dá vontade de fugir pra Nárnia e não sair nunca mais. É um livro grande, não vou dizer que é tranquilo de ler, porque eu demorei 1 ano pra terminar. Não falo isso com orgulho, porque nem parece que eu gosto do livro, gente, eu sou apaixonada por Nárnia. Mas não é uma leitura que me cativa, não foi uma leitura que me prendeu, foi uma leitura que eu falei assim, nossa, eu quero continuar lendo. Então isso fez com que a leitura ficasse um pouco arrastada. Mas o livro é maravilhoso, as explicações, as analogias, as aventuras que eles passam é muito legal. Então, apesar de não ser uma leitura que me cativa a ponto de me fazer ficar querendo ler, é um livro muito legal. Seguindo adiante, eu tenho que falar sobre o segundo livro, o livro que de fato me fez compreender o que era ficção cristã. Foi um livro que eu li ano passado, que foi um presente da minha mãe. É de uma autora nacional, uma autora que mora aqui no mesmo estado que eu, estamos pertinho uma da outra, e que eu gostei bastante. É um livro super curtinho, a gente dá pra ler em um dia, que é o Meu Querido Caipira, da Mayna Matos. Gente, esse livro é lindo. Primeiro que essa capa, eu acho ela linda, maravilhosa. Ele veio cheio de mimos, eu não tenho mais todos os mimos aqui, eu deixo só alguns, né? Então ele veio com marcador, ele veio com os papeizinhos aqui colados, ele vem autografado, um recadinho, e ele tem, né, esses detalhes aqui na lombada,
orelha. Eu não sei como fala isso, gente. Me falem qual que é o nome desse negócio que eu nunca sei. Mas esse livro, ele é muito legal. E ele trata aquele clichê daquela menina que é da cidade grande, e aí ela vai pra roça contra a vontade. E aí ela conhece o caipira, né, que é o nosso Ben, que é um cristão exemplar, que é um homem de Deus, que você fala assim, gente, que exemplo. E aí ela vai conhecer o Ben, vai ficar amiga dele, vai se interessar por ele, né? E todo aquele romance se desenrolando, mais as aventuras dela estando num lugar em que é completamente diferente da realidade dela, né? Estando ali na roça, numa comunidade que é cristã. E a mensagem desse livro, gente, é maravilhosa. Não é só sobre o romance entre o casal, mas também sobre entender o tempo de Deus, sobre o resgate mesmo, sobre compreender verdadeiramente o que é a fé cristã e não viver uma fé de mentira, viver indo na igreja para poder agradar os amigos ou para poder satisfazer uma obrigação porque a família impôs, mas porque você realmente ama a Cristo e você deseja estar ali na presença dele, você deseja buscá-lo e conhecê-lo. Então assim, tem muitas lições muito preciosas nesse livro e é um livro muito gostosinho, gente. Eu li em um dia e ele tem 190 e 200 páginas, mais ou menos, 268 páginas. Um livro muito gostosinho, vale super a pena dar uma chance. Se você gosta desse clichê, especialmente de mocinho da cidade grande com mocinho do interior, vai ser bem legal. E depois da mesma autora, a gente tem Amor Real Despertar e Amor Real Reluzir, que fazem parte de uma trilogia. No momento eu tenho os 2 primeiros livros, porque o terceiro livro está em produção. Eu falei deles num outro vídeo que eu gravei aqui pro canal, falando exclusivamente dos livros da Mayna. Foi esses 2 e aquele último que eu falei pra vocês, do meu querido caipira. Tem um vídeo exclusivo deles, então se você quiser mais detalhes, você pode acessar esse vídeo para poder entender um pouquinho melhor sobre cada um dos livros. Esse livro aqui, ele é uma história que se baseia num universo paralelo mesmo, uma outra atmosfera. Aqui é uma atmosfera real em um país chamado Cibele, e a gente tem a nossa protagonista, que é a Anne Davis, que ela é órfã e ela vive com o irmão dela, e ela acaba indo parar no palácio de Cibele, onde ela conhece o queridíssimo, excelentíssimo, o Edwin, que é o príncipe Edwin, que é o segundo irmão de 3, e ele não está ali no trono, né, porque tem o irmão mais velho dele que vai ser o direcionado pro trono, mas ele tá ali como príncipe, e ela conhece ele naquele momento. Ele é aquele cavaleiro meio carrancudo, aquela pessoa que parece que, assim, não tem muito senso de humor e tal, e a Anne é toda aquela pessoa espalhafatosa, sanguínea, provavelmente, e acaba que eles acabam se entendendo. Ele é um homem, sim, também de muita fé, ela também é uma mulher de muita fé, e assim, o que eu gosto desse livro é que ele tem muito do romance, é um romance muito fofinho, é um livro que te faz passar por risadas e tristezas, alegrias e fortes emoções, assim, sabe? O livro tem uma mensagem muito legal também sobre o tempo de Deus, sobre os propósitos de Deus, sobre, às vezes, a gente fazer aquilo que a gente, às vezes, tem medo, mas tá indo daquilo que é o propósito de Deus, aquilo que Deus está te chamando para fazer. Tem muitas lições valiosas nesse livro. É incrível o quanto que a gente aprende com ficção cristã, porque as autoras transmitem mesmo a mensagem da Bíblia, as orientações da Bíblia através dos livros, através das histórias dos personagens, e eu acho isso maravilhoso. Seguindo adiante, eu quero compartilhar outra dica, na verdade 2 dicas, que também são uma duologia, aqui no caso são 2 livros que eu vou indicar pra vocês. Eu vou colocar aqui na tela porque fica mais fácil de vocês visualizarem a capa. Eu li esses livros pelo Kindle Unlimited, né, então eu tô aqui com meu celular. São esses 2 livros aqui da ponta. São os livros Se Pudesse Contar as Estrelas e Se Pudesse Ver as Estrelas. Ambos os livros são escritos pela Becca Mackenzie, eles são uma duologia. E é uma duologia sobre fantasia, de fantasia. Eu não sou muito chegada em fantasia. A única fantasia que eu realmente gosto muito é Nárnia, mas no geral não é um gênero que me atrai, não é um gênero que eu me sinto atraída, sabe? Que eu fico, ai, nossa, quero ler livro de fantasia. E esse livro, que é o Se Pudesse Contar as Estrelas, que é o primeiro livro, eu tinha visto que ia lançar o segundo livro, eu acompanhei todo o processo de lançamento do segundo livro pelo Instagram da autora, que é o Se Pudesse Ver as Estrelas. E aí eu fiquei muito curiosa, eu falei assim, gente, preciso ler esse livro. Só que o livro simplesmente tem 697 páginas, o primeiro livro, e o segundo tem 636, então é um senhor calhamaço. Mas assim, eu li os 2 livros em 10 dias. Então, vocês terem noção, né? Uma pessoa que não gosta de fantasia, e são 2 calhamaços, eu li em 10 dias, que pra mim é muito rápido. E sobre a temática do livro, né? Eu vou tratar sobre eles 2 juntos, pra não dar muito spoiler, e porque um é literalmente sequência do outro. Então, onde acaba o primeiro livro, começa o segundo, então assim, não tem muita, assim, dificuldade de vocês ambientar, tá? Os 2 livros, inclusive, são nacionais, tá, gente? A maioria dos livros que eu vou citar aqui são nacionais. E assim, esse livro, o que vai tratar? A gente vai ter aqui a nossa Alison, que é a nossa protagonista. Ela é uma criança perdida. Aqui a gente tem toda a ambientação na terra de Peter Pan, na terra do nunca, com a Sininho, com o Capitão Gancho, navios, piratas e todas aquelas coisas legais que a gente sabe que tem na terra do nunca. Ela nasceu na terra do nunca, ela é uma criança perdida. E o que significa uma criança perdida? As crianças perdidas são as crianças que não nasceram. Foram as crianças que os pais escolheram não ter, né? Então, teve aí a questão do aborto. E a Alison, ela tem a trajetória dela ali na Terra do Nunca, e é uma trajetória muito legal, gente. A ambientação desse livro é perfeita, você consegue imaginar tudo o
que ela vive ali, todos os cenários que a autora cria são maravilhosos, toda a estrutura que ela criou ali na Terra do Nunca é maravilhosa. E esse livro vai percorrer toda a trajetória da Alicent ali na Terra do Nunca, os amigos que ela faz, que são amigos muito queridos. A gente tem o Levi, a Claire, a Sofia, o Thomas, que são os amigos que vão acompanhar ela em boa parte do livro. E uma coisa muito legal, gente, é que assim, você vai falar assim, poxa, Natália, mas é um livro de 696 páginas. E eu confesso a vocês que conforme eu fui lendo o livro, eu falei assim, gente, esse livro tá muito longo, porque é um livro tão grande assim. Mas quando eu li o segundo, eu compreendi que muitas das coisas que a autora escreveu no primeiro livro e ela permitiu que a protagonista passasse por aqueles altos e baixos, teve um propósito que a gente consegue compreender no segundo livro, serviu por um propósito maior. E ele traz muitas mensagens sobre compreender o propósito de Deus, sobre a paternidade de Deus, sobre o amor de Deus incondicional, mesmo quando a gente faz tantas besteiras, mesmo quando a gente se afasta dele e continua estando lá por nós. Tem muitas e muitas lições valiosas, tem essa temática super relevante aí sobre o aborto. Vários momentos eu me emocionei lendo esse livro, gente. Foi um livro que me fez rir, me fez chorar, me fez, sabe, realmente passar por uma montanha-russa. Vale a pena demais ler esse livro. Na verdade, os dois. Seguindo, eu quero falar de um outro livro, gente, que é O Orei por Você, da Kel Carvalho. Esse livro aqui, gente, ele é muito lindo. Eu li metade dele pelo Kindle e depois eu terminei de ler ele, o físico. E assim, ele tem algumas marcaçõezinhas. Ele também é na mesma abordagem. Eu não falei disso, né, gente? Mas os livros da Mayna, que foram os primeiros livros que eu citei aqui, eles são livros de relacionamento de corte, tá? E aqui também tem essa questão do relacionamento de corteiro. E aqui a gente vai acompanhar a história da Jenny e do Dylan. Aqui é uma história que se passa ali nos anos 2000. É na época ali que teve aquele atentado no 11 de setembro. E é muito legal você ver essa ambientação, você se imaginar naquela época, sabe? E aqui a Jenny e o Dylan, eles são colegas que se conhecem desde a época da escola. E eles se reencontram depois de muito tempo em circunstâncias bem atípicas. Ele foi pro exército, ela foi trabalhar como fisioterapeuta. E ela tem essa questão de orar pelo futuro marido dela. E ela até compra uma gravata, ela entra nesse propósito de orar pelo futuro marido dela. E mal ela sabe que o futuro marido dela está mais perto dela do que ela pode imaginar. E aqui a gente tem toda a trajetória dela, é uma trajetória sobre conversão, sobre o tempo de Deus também, sobre orar, realmente colocar os nossos pedidos e nossos sonhos aos pés do Senhor. E entender também que Deus tem os propósitos dele, a gente não pode se enganar pelo nosso coração. Ai, gente, sério, tem muitas lições valiosas. Ele é um livro de 400 páginas, gente, mas assim, vale super a pena cada página. Eu demorei mais ou menos uma semana pra terminar de ler. E eu saí dele, assim, com muitas reflexões, com propósitos, assim, realmente diante de Deus. Eu refleti, eu meditei, eu orei até sobre algumas coisas que eu tava lendo aqui, que me ensinaram, que falaram no meu coração, sabe? Eu acho muito legal, muito maravilhoso o quanto que a ficção cristã ela pode falar aos nossos corações. Seguindo adiante, agora quase chegando no final da nossa lista, eu quero indicar pra vocês o livro Quando Chama o Coração, da Janet Oak, publicado pela Up Books. Esse livro aqui, eu já falei dele aqui no canal, gravei uma resenha recente, inclusive vou deixar linkado aqui pra vocês poderem acessar. Esse livro talvez se torne conhecido pra você em relação ao nome por conta da série que já passou na Netflix e também na TV Record, mas eu já te aviso que não é a mesma história que está se passando ali na série. Confere lá na resenha porque lá eu expliquei melhor como é que é toda essa organização. Mas aqui a gente também vai acompanhar a trajetória da Elizabeth Thatcher, outra Elizabeth Thatcher, quando ela vai lecionar no Oeste canadense. E aqui ela vai encontrar o amor, ela vai, né, conhecer um policial montado e tem toda a trajetória dela com ele e tudo mais, o romance desenvolvendo. Mas é muito mais do que só um romance entre eles, não que o romance não seja importante, mas também sobre a trajetória dela, sobre cumprir o propósito dela, cumprir o chamado dela, sobre se aventurar em algo completamente novo, se desafiar, sair da sua zona de conforto. E tem muitas lições valiosas sobre a fé cristã, sobre a determinação de Deus. E uma coisa que acontece no final do livro que eu achei muito legal e que a autora, né, usou para poder fazer uma explicação sobre o pecado. E eu achei, assim, sensacional a analogia que ela fez, a explicação que ela fez. Eu terminei o livro assim e falei, gente, ó, parabéns, tá muito bom isso aqui. Então assim, confere lá a resenha, né, que eu fiz desse livro, porque vale super a pena, esse livro é muito legal. Eu devorei ele também, ele é curtinho, gente, ele tem 200 páginas, se eu não me engano, e eu li também em questão de poucos dias. Acho que ainda demorei um pouco mais, porque eu tava lendo outro livro junto, mas é um livro que você lê rapidinho. Por último, tem um livro que você provavelmente já ouviu falar, você talvez já tenha assistido ao filme, talvez já tenha visto a série, mas com certeza você já ouviu falar, que é nada mais, nada menos do que Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Sim, Jane Austen era cristã, ela era uma autora cristã. Tem até um livro que eu tenho aqui em casa, que é 8 Mulheres de Fé, é publicado pela editora Fiel, e ele retrata justamente sobre a fé cristã da Jane Austen, e foi um dos capítulos preferidos meus desse livro. E aqui a gente vê uma obra que ela é
uma obra cristã. E se você for parar para pensar mesmo nos valores, princípios, em todas as conversas e diálogos que tem aqui, que remetem realmente ao relacionamento não só voltado para as paixões, para os sentimentos exagerados que a gente vê de outros personagens, mas sim voltado para os valores, para os princípios, para o caráter, e você vê que isso reflete mesmo a forma cristã de você buscar se relacionar com alguém, você percebe esses valores muito explícitos, né? A Jane Austen tem uma forma única de se expressar, de lançar as críticas sociais dela, mas eu vejo muito claro isso nos livros dela em relação aos princípios e valores, a você estar em um relacionamento olhando mesmo para os princípios, para o caráter, para aquilo que rege a vida daquela pessoa e não só no sentimento avassalador entre duas pessoas, naquela atração que às vezes acontece. E ela traz isso em todos os livros dela praticamente. E Orgulho e Preconceito eu acho que é um clássico, né? É um livro que todo mundo já leu ou quer ler ou já conhece a história de alguma forma. Então eu nem vou me delongar aqui apresentando a história deles, porque obviamente você já sabe, né? A história da nossa Elizabeth Bennet e do nosso Mr. Darcy, que é o nosso carrancudo, e na vida eu descobri que eu sou mais o Sr. Darcy do que a Elizabeth, mas tudo bem. Né? Naquelas análises de temperamento diz que o Sr. Darcy é melancólico, então sou eu. Mas assim, gente, sério, os princípios desse livro aqui também são muito legais. E ele é um livro que te faz pensar também, sabe? E é um livro muito legal. Eu achei que as primeiras 50% desse livro foi um pouquinho mais difícil de ler. Eu tava um pouco mais, assim, engasgada, por assim dizer. Mas depois o livro foi ficando muito legal. E da metade em diante o livro fica, assim, perfeito. Por último, mas não menos importante, eu quero apresentar a vocês a ficção cristã, ficção científica, ou distopia, ou romance com ficção científica. Não sei, é um livro que tem várias classificações. Eu classifico mais como ficção científica / distopia com romance, tá? Mas aí tem várias classificações diferentes, que é o livro As Andorinhas de um Continente em Chamas, da Gabriela Fernandes, também é um livro nacional. Eu estou esperando o meu livro físico chegar e não chegou. Já era pra ter chegado, mas atrasou, e aí eu tô fazendo esse vídeo com a versão do Kindle, que foi por onde eu li. E assim, eu li pelo Kindle Unlimited, valeu super a pena, gente. Esse livro é muito, muito legal. E assim, aqui a gente tem uma ambientação completamente diferente. A gente tem um outro planeta, um outro universo. Nessa questão de distopia que eu acho muito legal, essa sociedade criada sobre outras estruturas. E aqui a gente vai acompanhar a trajetória da Kelaia, que é uma soldada. Ela é uma soldado prodígio. Ela, assim, é muito conhecida ali na Fenda, que é a mãe dela, a casa dela, né? A empresa para a qual ela trabalha. E ela é obrigada a trabalhar com o Zion, que é o capitão, assim, que ela mais detesta possível, é aquela pessoa que ela quer manter distância o máximo possível. Mas aqui a gente vai ter aquele famoso clichê do enemies to lovers, né? Daquelas duas pessoas que se detestam, mas no fim das contas elas acabam se gostando. É muito, muito, muito legal, assim, você acompanhar a trajetória dela. Esse livro, ele tem toda essa questão desse pano de fundo de batalhas e de uma sociedade construída sobre novas estruturas. E eu percebi muito na escrita da autora algumas críticas em relação também a princípios e valores, no sentido de que essa sociedade nova, ela critica a família, ela critica algumas coisas que para nós cristãos são valores que são inegociáveis, sabe? E essa sociedade, ela coloca esses valores como grandes maus que ela tem que aniquilar. Eu achei muito interessante como ela colocou tudo isso, mas o que mais me cativou nessa história não foi só essa questão, mas toda a trajetória da Kelaia mesmo, porque ela é uma soldado e ela é, assim, a melhor no que ela faz. Mas vocês podem imaginar que um trabalho de estudado não é um trabalho legal, né? E aqui é uma jornada de redenção. É uma jornada de encontro, de ser encontrada com o pai, e de redenção, e de paz e perdão. É muito linda a mensagem desse livro, sabe? Eu terminei o primeiro livro e falei assim, poxa, muito legal. E assim, esse livro, ele é o primeiro livro de uma trilogia, então tem mais 2 livros vindo por aí. E eu tô bem ansiosa pra ler os próximos livros, eu gostei bastante. Como eu falei, gente, é uma ficção científica, então tem naves, tem batalhas, tem outros personagens, é uma coisa completamente diferente. E eu sou uma pessoa que gosta muito dos livros mais clássicos de romance e afins, mas eu também gosto de um pouquinho de aventura e ficção científica e coisas assim, então foi legal para experimentar uma coisa completamente nova. Acho que é um livro que tem muitas lições preciosas. Ele é bem divertido de ler, assim, ele tem muitos plots, gente, sério. Você vai lendo o livro e você fala assim, nossa, tem mais surpresas e mais surpresas, é muito legal. E é isso, ufa! Esses foram os nossos livros de hoje, essas indicações que são realmente os meus favoritos. São alguns livros que eu realmente amo muito, indico de olhos fechados e acho que vale super a pena. Tem mensagens muito lindas, são muito bem escritos. 90% desses livros, gente, são de autoras nacionais, exceto Crônicas de Nárnia, Orgulho e Preconceito e Quando Chama o Coração. Todos os outros são livros nacionais, então é uma forma também de você apoiar a literatura nacional, de você dar uma chance pros autores nacionais. E, gente, sério, tem livros que eu leio, eu falo assim, gente, esse livro nem parece, assim, que foi escrito por
por um autor nacional, porque a gente às vezes tem essa visão de que os autores nacionais, eles não têm aquela qualidade de escrita que os autores estrangeiros têm, mas têm, às vezes são inclusive melhores. Então valorizem mais a literatura nacional, deem uma chance para esses livros, são livros muito bons, com lições muito valiosas, e que são histórias muito bem construídas, personagens muito bem construídos, tem livros que te fazem passar por emoções, é muito legal, vale a pena, e eu espero que vocês gostem dessas indicações, que vocês deem uma chance para esses livros, eu vou deixar o link deles aqui na descrição. E é isso, gente, vejo vocês nos próximos aqui do canal, fiquem com Deus, tchau, tchau!